legislação casuísta, onde maus políticos, se utilizando da tragédia alheia como palanque eleitoral, jogam para a torcida. Eu, particularmente, eu acho que esse endurecimento das penas é jogar para a torcida. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta as penas de crimes de trânsito praticados sobre a influência de álcool ou de outra substância psicoativa. O texto também eleva a punição em caso de infrações relacionadas ao tráfego incompatível com a segurança da via. Quais os efeitos práticos desta lei após entrada em vigor? O condutor, apesar do aumento da penalidade, continuará tendo os benefícios de redução de pena após cumprir parte da mesma e direito à saidinha ou até prisão domiciliar? São provocativos que a gente faz justamente para poder buscar o sentimento de quem é especialista. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial. Satisfação imensa tê-lo conosco aqui, Dr. Claudinei, mais uma vez na nossa bancada. Oliveira, caros ouvintes, caros amigos aí que aí acompanham o RMS News. É sempre um prazer estar aqui. O prazer é nosso. E aí, doutor Claudinei? A expectativa é sempre que a gente possa ter leis mais duras, leis que sejam efetivas, e a gente vê os parlamentares criando. Mas a gente pergunta, não é uma cortina de fumaça? Faz, e depois na prática não funciona, existem outros... A legislação é muito ampla, depende do entendimento final, entre a defesa, a justiça julga, a defesa pede aquilo que está dentro da legislação permitida e muitas vezes vem a frustração do cidadão. Eu provoco assim, falo de defesa para você nos trazer a informação que a gente quer. Oliveira, será que é a máquina que está errada? Ou é o usuário do trânsito que é irresponsável? Essa é a grande pedra de toque da situação. Eu não creio, sinceramente, que endurecer a legislação, aumentando as penas, vai resolver. Uma canetada, você acha que uma canetada vai resolver isso? O grande problema é a gente vivencia aqui no trânsito de Sorocaba. Infelizmente, a gente pega aí, não tem um dia que a gente não ligue a TV ou que a gente não pegue o jornal e não veja aí uma série de tragédias aí patrocinadas pelo trânsito, pelos irresponsáveis que estão circulando nas vias públicas de Sorocaba. Então, essas pessoas que hoje contribuem para esse aumento estatístico das fatalidades no trânsito, você acha que elas estão preocupadas com a legislação que está vigente? Ou você acha que ela vai se preocupar com a legislação que vai ser endurecida? Né? E a questão que a gente mais se preocupa é com relação o que nós, operadores de direito, eu tenho quase 40 anos de operação no direito, nós temos uma situação que a gente chama a legislação casuísta, onde maus políticos, se utilizando da tragédia alheia como palanque eleitoral, jogam para a torcida. Eu, particularmente, eu acho que esse endurecimento das penas é jogar para a torcida. E o que eu tenho que pontuar, Oliveira, a questão é simples. O porquê que nós não endurecemos, sim, a fiscalização. Mas não endurecer de verdade. Outro dia eu vi uma estatística de um colega especializado em trânsito da Polícia Militar, e existe um levantamento aí
que diz que uma boa parte da nossa frota de veículos ela está irregular, ela não está documentalmente correta para o trânsito nas vias públicas. Exato. E isso é feito. Cadê a fiscalização? Doutor. Fiscalizaçãozinha pontual. Certo? E dentro fazer de conta que existe. E dentro dessa. Uhum. Não, eu não queria te cortar, mas já que cortei você muito educadamente me passa a palavra aqui. Dentro dessa linha, nós temos, por exemplo, estamos falando de Sorocaba, porque é onde nós vivemos. Mas nós temos a Ipanema, nós temos a Dom Aguirre, nós temos a Itavuvu. Eu conversava com o Campestrini, que é outro especialista em trânsito também. Campestrini sabe tudo e mais um pouco de trânsito. E ele conversava com a gente dias atrás e ele falou: Oliveira, volta aquilo que você falou, campanha educativa, né? Você vai não há fiscalização e a gente sabe disso e aqui nós estamos colocando alguma coisa que é realidade para a gente buscar uma solução. Não é termo que criticar por criticar, mas hoje nós temos, por exemplo, a GCM em Sorocaba, ela está defasada de pessoal. Você sai nessas vias, por exemplo, em horário de pico, aliás, em qualquer horário você não encontra um amarelinho por parte da Urbis nesses pontos críticos orientando o motorista e os acidentes acontecem. Entretanto, eu quero colocar o seguinte: nós estamos falando daquela pessoa que circula habitualmente, o motorista. Agora, e o cara do poste? Que bate nas altas madrugadas? Esse não independe de fiscalização, né, doutor? E aí? Mas, Oliveira, hoje nós temos a capacidade de fiscalização eletrônica. Nós podemos colocar, nós temos nas vias públicas radares para fazer a fiscalização à distância. E outra, eu sou a favor de que todos os radares eles sejam câmeras que permitam monitoramento, né? E aí, numa situação como você citou aí, de carros de alta potência, em que os seus proprietários, os seus usuários, incorretamente acham que eles estão dentro de uma pista de corrida, monitorou esse tipo de coisa, coloca a máquina para funcionar, né? Coloca a máquina para funcionar, entra em contato com o amarelinho, entra em contato com a polícia militar, entra em contato com a guarda municipal ali do central de monitoramento, e aí intercepta esse cidadão e faz valer a lei. O que falta hoje, Oliveira, é fiscalização efetiva. As pessoas precisam saber que elas, se cometerem uma infração, elas vão ser punidas. Então, não adianta fazer aumento de pena. Você falou sobre a questão dos benefícios da lei. Uma lei, como diria aquele ditado popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a lei penal é uma. Então, ela vai estabelecer aí penalidades pelas infrações penais que os cidadãos cometem. E a outra coisa é a lei processual e a lei de execução penal, que são leis regulatórias. Veja, quando você aborda a questão das progressões de pena, de saída temporária, isso faz parte de um projeto de ressocialização do indivíduo, Oliveira. Certo? Mas nós não podemos ser hipócritas, achar que somente a existência desse projeto de ressocialização, isso vai resolver o problema per si. Hoje a gente atravessa um problema muito sério de desemprego, onde a pessoa, o cidadão que não tem nenhum apontamento penal, ele encontra dificuldades de recolocação no mercado. Você imagine qual é a dificuldade. É do tempo, doutor, pode ficar tranquilo. Qual é a dificuldade enfrentada por uma pessoa que cumpriu pena
obter uma vaga no mercado de trabalho. Então, o que nós precisamos ter é uma melhor empatia de todas as situações e aí a gente buscarmos soluções conjuntas. Não adianta só um segmento da sociedade se empenhar enquanto todo o resto nada faz. Correto. Então, eu acho essas medidas que estão sendo tomadas, precisamos proibir, não. Nós precisamos regulamentar e fiscalizar. Tanto é que, em fatos recentes, a gente vê, acompanha pela mídia, que é assim, a fiscalização com relação à saída temporária, ela tem sido muito mais rígida e é assim, o reeducando, ele foi flagrado violando o termo de compromisso dele, da saída temporária, ele é preso e reencaminhado, e isso vai mudar completamente o status dele no cumprimento da pena, porque ele quebrou a relação de confiança que o Estado tinha estabelecido com ele. Correto. Hoje, agora, vamos mudar isso para o trânsito. Eu duvido que alguém que esteja no trânsito de Sorocaba com o seu carro, ele não tenha presenciado, ele não tenha testemunhado que a impressão que nós vemos que os motociclistas, ou eles são daltônicos, porque eles enxergam todos os faróis verdes para ele, ou eles, na realidade, são os verdadeiros irresponsáveis e acabam causando muitos acidentes. E depois vem falar que a culpa sempre é do outro. Então, e a gente não pode deixar de pontuar, Oliveira, que o Renato tem uma frase muito interessante, que todo acidente é uma infração de trânsito que deu muito errado. E eu concordo com isso. Mas nós não podemos deixar de esquecer também que todo acidentado nas vias públicas, ele é socorrido aonde? Nos hospitais públicos. Ele vai para a emergência do hospital público. E quem paga essa conta somos nós, contribuintes. E esse dinheiro poderia ser muito mais bem gasto nos atendimentos ambulatoriais, que ficam muitas vezes desprovidos de recursos, porque esse recurso, que é muito pouco, simplesmente é utilizado na emergência para atender ali um vitimado de um acidente de trânsito. Eu duvido que isso acontecesse se, por exemplo, os nossos faróis de Sorocaba, primeiro que eles precisam ser faróis inteligentes, Nós já estamos aí na hora de começar a pensar em aplicar recursos obtidos com o próprio trânsito, com as próprias autuações, em implantar um trânsito inteligente, porque senão não vai resolver. Fala-se muito, não, a onda verde. Não, Sorocaba tem uma onda vermelha, Você está parado num farol, ele abre, aí no farol sequencial ali na frente, muitas vezes 50 metros à frente, ali na outra esquina, você está chegando no farol, ele fecha. Então, não existe inteligência nisso. Eu desafio quem quer que seja da URBS, do setor de trânsito, falar para mim que isso é uma medida inteligente. O trânsito precisa ter fluição. Correto. E nesses faróis, coloca o radar semafórico para autuar todo aquele que furar o farol. Se não aprende através das campanhas educativas, vai ter que aprender da pior forma, doendo no bolso. Então, nós temos condições de fazer a fiscalização remota, nós temos condições de fazer a fiscalização física, mas ela precisa ser atuante, Oliveira. Ela não pode ser somente lá de vez em quando. Tem que ser todo dia. Não tem nem dúvida. Porque a partir do momento que a fiscalização ela é efetuada de forma rígida e todo dia,
o motorista infrator, Exato. ele não vai se sentir tranquilo para cometer as suas sandices no trânsito. Perfeito. Agora, vim falar para mim que, olha, eu vou aumentar a pena do trânsito, a pena dos crimes de trânsito para aquele motorista que dirige sob efeito de substâncias ou alcoólicas ou estupefacientes, né, de outro tipo de droga, vamos dizer assim, é quase que uma propaganda enganosa, porque não vai resolver. Correto. Doutor Claudinei, é lógico que a gente ficaria horas e horas conversando sobre esse assunto aqui. Ontem na Câmara, por exemplo, a vereadora Yara Bernardi falou da questão dos semáforos na cidade de Sorocaba. É semáforo que não funciona, é só no amarelo, e toda a situação. Quando eu coloquei para ti a questão, inclusive, esses provocativos de saidinha, não sei o quê, esses cenários, é que, como diz, para a sociedade, quando a gente vê todo esse contexto e esses benefícios, que a gente sabe que é algo sociológico, que tem que ser muito mais estudado, mas a gente coloca justamente porque parece que causa uma sensação de impunidade no sistema. E daí, se o legislador vem e apresenta aquilo que ele apresenta como soluções e a gente sabe que não vai resolver, então a gente vai perguntando para entender esse contexto. Em linhas gerais, para concluir, você não acredita que essa medida vai resolver o problema do trânsito? Eu vou citar Ariano Suassuna, Oliveira, numa pérola que eu considero dele. E ele diz assim, né? E eu vou adaptar para a questão dessa mudança legislativa. O legislador sabe que o que ele está propondo não vai resolver. Nós, usuários do sistema viário, sabemos que não vai resolver. Mas todos nós fazemos de conta e acreditamos nessa mentira achando que vai resolver. Então, não adianta mudar a pena. Porque nesse paralelo eu faço, eu deixo aqui uma coisa para que os nossos ouvintes pensem. Correto. Hoje se fala muito na diferenciação de penas para os crimes chamados feminicídios, que eu, como operador do direito, acho desculpe, mas isso é a maior ofensa ao princípio da isonomia que nós temos. Porque, de acordo com o princípio constitucional da isonomia, todos são iguais perante a lei em direitos e obrigações. E essas elevações de pena, né, essa criação do tipo penal feminicídio, porque o Código Penal fala matar alguém, matar um ser humano, independente de sexo, de gênero. Uhum. Né? Mas se construiu ferramentas onde, se um homem matar uma mulher, a pena é agravada. Mas vamos voltar ao tema do trânsito, vamos para concluir. Mas isso tem estreita ligação com o trânsito, Oliveira. Vamos lá. E se a mulher matar o homem, a pena é menor. Então, o que nós estamos vendo no trânsito? A criação de tantas subdivisões de situação, onde a municipalização do trânsito, que era para tornar as coisas mais ágeis, nós vemos aqui na nossa cidade que não está funcionando a contento. Correto. Então, essa violação de princípios administrativos, onde é como o cachorro de dois donos. Um deixa para o outro deixa para um e o coitado do cachorro morre de fome. Perfeito. Então, hoje, nós temos aí uma delegação de competência para o exercício da fiscalização para os municípios, que muitas vezes não estão aparelhados. Feliz de Sorocaba, que nós temos a Urbis aí, e que é uma empresa mais ágil para tomar as providências, mas o atual gestor precisa ter vontade efetiva de fazer com que essas fiscalizações sejam levadas a efeito e passarmos aí a ter uma atuação mais rígida
nas vias públicas. Fato é, essas motos que têm esses escapamentos aí dito estraladores, que eu não sei o que um ser humano que está ali em cima daquela motocicleta pensa da vida. Acha bonito fazer aquilo, né? Acabar com o sossego de todos. Correto. E por quê? Cadê a fiscalização? Doutor Claudinei. Fiscalização na Zona Norte para prender 3, 4 motos? Como se fosse resolver o problema? Não. Não é uma fiscalização na Zona Norte, é uma fiscalização na cidade toda. E colocar, é assim, é um equipamento, né? O Código de Trânsito prevê que se o equipamento não está em conformidade com aquilo que a legislação manda, o veículo seja apreendido, é lavrada a multa e ele só vai ser liberado para o proprietário depois de sanada aquela diferença. Correto. Aquela desconformidade. Então, aí eu moro numa avenida, né? Eu não vivo dentro da falsa sensação de segurança chamada condomínio fechado, e a gente não vê. Se eu for fazer uma contagem aqui, eu vou ter que comprar aquela maquininha para ficar apertando, porque o número de motocicletas que passam na avenida aqui se utilizando, fazendo barulho além da conta, é incontável de uma maneira convencional. Obrigado e até a próxima, doutor Claudinei. Até a próxima, Oliveira. Obrigado pelas reflexões. Conversei com o Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, especialista em segurança pública e empresarial, falando sobre a decisão da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto que aumenta as penas de crimes de trânsito praticados sobre influência de álcool ou de outra substância. Hora da Verdade, portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.